Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretário de Estado, o discurso da Presidente da Comissão, von der Leyen, foi, na verdade, um discurso completamente autocentrado, muito autossuficiente, autoelogioso e, portanto, foi um discurso de palmadinha nas costas sobre o seu próprio trabalho, o trabalho feito pela Comissão, mesmo naquelas áreas às quais se referiu, em que a realidade acaba por esbarrar de forma absolutamente gritante com os discursos. O próprio Sr. Secretário de Estado referiu, por exemplo, a questão do combate às alterações climáticas, quando nós percebemos que, do ponto de vista da União Europeia, existe aquilo que nós temos é uma ambição muito baixa para os desafios que temos nesta matéria e, portanto, continuamos a ficar para trás. Mas também porque o discurso da Presidente von der Leyen, na verdade, acabou por ignorar os principais problemas económicos, sociais e também de política de migração da União Europeia. Porque se, por um lado, ela acabou por reconhecer implicitamente que a política monetária não está a funcionar, por outro lado, acabou por não dizer absolutamente nada sobre a crise económica, a crise social que as famílias estão neste momento a atravessar, nomeadamente nem uma palavra sobre a crise da habitação. O Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que teve que optar por determinados temas e, portanto, houve temas que não entraram. Não deixa de ser espantoso que uma das maiores crises, como bem disse o Sr. Secretário de Estado, que afeta um pouco toda a União Europeia, não seja alvo do discurso do Estado da União por parte da Presidente da Comissão, já que ela afeta uma grande parte da população, jovens, menos jovens, várias famílias. Mas é mais espantoso ainda porque uma parte importante desta crise é provocada também como consequência de políticas económicas que estão a ser seguidas e que têm o aval da própria Comissão Europeia, tal como a Presidente von der Leyen não referiu uma única vez as sucessivas subidas das taxas de juros que asfixiam as famílias e o Sr. Secretário de Estado, não tendo ela que necessariamente referir, a verdade é que nós percebemos que von der Leyen dá o aval àquilo que tem sido a política do BCE a nível de taxas de juros e, portanto, dá o aval às consequências que isso está a ter nas famílias, nomeadamente em Portugal. Mas eu queria lhe colocar uma outra questão. É se não considera que o caso português, mesmo dentro do contexto europeu, é muito particular no que toca à crise da habitação. Nós já sabemos que, por exemplo, Lisboa é a cidade mais cara da Europa neste momento para arrendamento, mas também percebemos que Portugal é dos poucos países com regimes tão benéficos do ponto de vista de não pagamento de impostos de determinadas franjas da população, de investimento que favorece a especulação imobiliária que não existe noutros países europeus e, portanto, precisamos de olhar de forma mais concreta para estas questões. E, portanto, tendo em conta este desligamento quase absoluto entre o discurso da Presidente von der Leyen e aquilo que é a realidade das famílias no contexto europeu, parece-me que é óbvio perguntar se o Governo também partilha deste desligamento, porque aquilo que nós sentimos aqui em Portugal é que, de facto, aquilo que são as medidas apresentadas pelo Governo para resolver, nomeadamente a crise da habitação, não batem com a realidade e não estão a resolver problemas. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, relativamente à política migratória e à Frontex. Os relatórios e as investigações sobre a violação sistemática de direitos humanos e de casos de corrupção continuam relativamente à Frontex. Sempre alertámos para os perigos desta agência. No entanto, o investimento dos Estados nesta agência tem aumentado. A crise migratória não se resolve com violência, não se resolve com violação de direitos humanos e, portanto, gostávamos de questionar o Governo relativamente a esta agência, se vai continuar a dar o aval àquilo que tem sido uma violação sistemática, já mais do que provada por várias investigações da Frontex na sua atuação relativamente a migrantes e se continua o Governo a apoiar esta política europeia que, na verdade, olha de forma muito diferente para quem procura refúgio, dependendo do sítio onde ele vem, e isso não é uma política migratória de acolhimento, isso é uma política discriminatória e de violência.